Muito bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, o Partido Socialista, para chegar ao poder, prometeu virar a página da austeridade. Todos sabemos que, efetivamente, essa página não virou. Ouvimos ainda bem, hoje de manhã, algumas declarações dizer que Vossa Excelência tem uma governação mais troika do que a troika. Era assim que hoje de manhã abriam as notícias nas rádios neste país. E é certo que tem sido prática do atual Governo satisfazer efetivamente alguns grupos profissionais à medida, sendo também evidente que não pode satisfazer, obviamente, todos, nem todas as reivindicações. O Governo quis aquilo que popularmente é designado por o sol na eira e a chuva no nabal. Mas o resultado está cada vez mais à vista, Sr. Ministro. Os profissionais de saúde sentem-se enganados, defraudados, não confiam de um modo geral na sua palavra e os seus recentes, aliás, ataques aos enfermeiros não ajudaram nada na tranquilização deste setor e no próprio SNS. A verdade é que o Governo preferiu negociar com umas profissões e não com outras, com uns sindicatos e não outros, e como se todos não soubessem o que efetivamente se passa nas mesas das negociações. E abriu-se a caixa de Pandora. E evidência disso são, aliás, as declarações que o Sr. Secretário de Estado preferiu, afirmando ser um tormento governar nestas condições. De resto, os enfermeiros são disso um bom exemplo, mas pode-se-lhe falar também dos médicos ou dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, que ainda este mês, aliás, na semana passada, tivemos a ocasião de ouvir aqui na Comissão de Saúde e que denunciaram o não cumprimento dos compromissos que o Governo com eles assumiu. No caso dos enfermeiros, é gritante a injustiça criada por este Governo em deixar trabalhar profissionais de saúde lado a lado, uns com um horário de 35 horas semanais, outros com 40, ou seja, mais 240 horas por ano de trabalho, o que significa mais 34 dias de trabalho por ano e não remunerado. Ouvimos o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado dizer que até 1 de julho de 2018 deverá produzir efeitos esta alteração. Vamos ver, já esperamos há mais de 2 anos, ou aliás há 2 anos, e por isso queremos ver mesmo para acreditar. E, portanto, há, Sr. Ministro, como já lhe vimos vindo dizendo há algum tempo, profissionais de enfermeiros, pais e mães que conseguem trabalhar no mesmo serviço, que prestam o mesmo serviço, no mesmo local, e uns conseguem buscar os filhos à escola e outros não. Eu diria que isto é o corolário de uma data de princípios que a esquerda vem apregoando há uns anos e que agora o Governo faz exatamente o seu contrário. Aliás, os organismos do seu Ministério continuam a contratar estes profissionais em regime de 40 horas de trabalho semanal, tudo com a complacência e com a cumplicidade do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que, diga-se em abono da verdade, estão completamente reféns do Partido Socialista. Mas é também extraordinário que um Governo que dizia ter virado a página da austeridade, não sofrendo, como o anterior, as condicionantes externas à ação governativa, não tenha sabido ou querido renegociar as condições de trabalho dos enfermeiros, mantendo e nivelando por baixo a situação destes profissionais, tal como ela foi definida já em 2009, curiosamente também por um Governo do Partido Socialista. Ouvimos recentemente, notícias de 17 de setembro de 2015, o Sr. Primeiro-Ministro prometer aumentar salários a 11 mil enfermeiros. Mas o que acontece é que a não valorização profissionais destes enfermeiros, em especial os especialistas, é, aliás, um bom exemplo da situação de conscrição laboral imposta pelo Governo das esquerdas. Ameaças que neste quadro foram e estão a ser feitas a estes profissionais de saúde são, então, para nós, Sr. Ministro, completamente inaceitáveis, ilegítimas e politicamente condenáveis num Estado de Direito. Quanto ao processo negocial em curso, o Sr. Ministro, lamento dizê-lo, tem sido nitidamente chantageado pelo Ministro das Finanças, pode negá-lo, obviamente, mas lá vai cedendo, a contragosto, uma coisinha de cada vez, na esperança de calar os sindicatos democráticos, que o da esfera do PCP tem andado bastante domesticado, mas o que é triste é que neste processo o país vem sabendo pelas televisões que os sindicatos já não confiam em si, não acreditam na sua palavra e por isso exigem tudo por escrito, com prazos e calendários, porque estão fartos de ser enganados e pelas suas promessas dos amanhãs que cantam. É de facto triste ver um Ministro da Saúde, para mais médico de profissão, gerar tão grande contestação e reações tão negativas em médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. É, aliás, o tormento que o seu Secretário de Estado afirma e pode bem ser deferido pelo portal do SNS, onde vemos que a dívida ultrapassou já os 2 milhões de euros, mais de 600 milhões do que em 2015, ou os pagamentos em atraso aos hospitais que ultrapassam os 900 milhões de euros, o dobro de quando o senhor foi para o Governo. E, em termos de execução orçamental, a última síntese diz-nos que o saldo
temos menos 113 milhões de euros, face ao período homólogo. Os pagamentos em atraso quase que duplicam, dos hospitais EPE, entenda-se, mais 430 milhões. Só no último ano, mais 25%. Nos últimos 3 meses, mais 164 milhões, mais 55 milhões por mês, quase mais 2 milhões por dia. Acrescendo a isto que a despesa de investimento caiu quase 47%, só em 2017, menos 32%. E, portanto, dá-nos aqui um panorama bastante lastimoso daquilo que é o trabalho deste Ministério. E o problema é que, efetivamente, o dinheiro não estica, e os senhores sabem disso. E, curiosamente, tivemos até a afirmação ridícula por parte do Sr. Ministro das Finanças, que foi desmentida logo de seguida no boletim da DGO, em que afirma que a derrapagem das contas do SNS e o crescimento da despesa de 4,8% é o reflexo de uma forte aposta do Governo neste setor. Sr. Ministro, mesmo para terminar, as perguntas muito diretas que o Sr. Ministro não respondeu na primeira ronda. Quais é que são os impactos financeiros que prevê para o Orçamento de Estado para o próximo ano com as revalorizações salariais dos médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico? Estão quantificados esses impactos? Diga lá, Sr. Ministro, quanto é que são? E pode garantir que, em caso algum, eles vão interferir com os restantes compromissos do Ministério? Quando e em que mês vão ser uniformizados os horários de trabalho? E será ou não aprovada a carreira dos enfermeiros, que compreenda designadamente a categoria de enfermeiro especialista que os governos do Sr. Engenheiro José Sócrates aboliram em 2009? Gostava de ouvir respostas diretas, Sr. Ministro. Muito obrigada. Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Partido